Paz, graça e bem. Amém? Paz, graça e bem. Irmãos, nós continuamos na série O Guia Prático para a Vida Cristã, reflexões na epístola do apóstolo Tiago. E hoje nós continuamos na sexta mensagem da série. É uma mensagem que na sua preparação trouxe profunda reflexão ao meu coração, temor de Deus, e a minha oração sincera é que isso se estenda para a nossa congregação, a nossa igreja local. Hoje nós iremos falar a respeito da diferença entre a verdadeira e a falsa religião. Nós iremos falar a respeito da diferença entre a verdadeira e a falsa religião. A coisa que eu tenho mais medo na vida é estar vivendo uma falsa fé. A coisa que eu mais tenho medo na vida é colocar a minha esperança em um falso fundamento de fé. As pessoas que convivem comigo podem atestar a esse respeito. Minha esposa, com ela eu converso constantemente sobre o medo que eu tenho de estar baseando a minha vida em uma falsa fé. Essa é a coisa que mais me aterroriza, no sentido da minha consciência estar o tempo todo trabalhando para sondar o meu próprio coração, como disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja efusiva em dons espirituais. Vocês podem ligar aqui também, tá? A igreja de Corinto era uma igreja efusiva em dons espirituais, era uma igreja grande em contribuição financeira, em impacto social. No entanto, no meio da sua epístola, a primeira epístola aos Coríntios, Paulo os adverte de forma severa, dizendo a eles: sonde o teu próprio coração, igreja de Corinto, porque não importa se tu tens dons, não importa se tu és influente, e não importa se tu tens dinheiro. O que importa no fim do dia é se tu estás na fé ou não. E isso é o que deve importar para você também. Isso é o que deve importar para mim também. E é sobre isso que nós iremos falar. E eu começo com a seguinte frase: a sua religião está mudando você? Ou você continua a mesma pessoa? Ou você está piorando? A sua religião está mudando você? Ou você continua a mesma pessoa? A sua religião tem produzido em ti frutos espirituais? Ou a sua religião é apenas uma fachada? A sua religião é uma religião verdadeira, ou a sua religião é uma religião falsa? Não me diga quantos dons espirituais você tem. Me diga se o fruto da perseverança, se o fruto da longanimidade, se o fruto da mansidão está presente na tua vida. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Os dois últimos versículos do capítulo. Tiago 1, 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Parte 1, né? E não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. Quantos abriram o WhatsApp essa manhã? Amém? Quantos receberam o WhatsApp do apóstolo Tiago? Pois ele mandou uma mensagem para a igreja. E essa mensagem é a mensagem que precisamos em nossas vidas de verdade. Está faltando na vida de muitos cristãos professos verdade. Está faltando na vida de muitos cristãos professos fé genuína, fé testada,
fé gabaritada, fé qualificada, uma verdadeira religião. Então hoje nós iremos falar a respeito de verdadeira religião, como uma religião não superficial, mas uma religião sobrenatural. Nós iremos estudar hoje, nós iremos aprofundar hoje na diferença entre uma religião superficial e uma religião verdadeira e sobrenatural. E o nosso texto, ele se divide em 2 versos que apresentam para nós uma lógica apostólica muito clara no que diz respeito à veracidade ou não veracidade da sua religião. E ele vai falar a respeito dos perigos, em primeiro lugar, da religião superficial. Ele vai falar a respeito dos perigos da falsa religião. E em segundo lugar, ele vai falar a respeito dos prazeres da verdadeira religião, dos privilégios da religião sobrenatural. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Em primeiro lugar, nós temos os perigos da religião superficial. Nós temos os perigos da falsa fé. Nós temos os perigos da religião que não se gabarita e não se qualifica. E desde já eu quero que você sonde o seu coração nessa noite, assim como o Espírito instigou o apóstolo Paulo, inspirou o apóstolo Paulo a desafiar a igreja de Corinto, mais uma vez uma igreja rica, uma igreja relevante socialmente, mas para Deus isso não é a coisa mais importante. Uma igreja produtiva, efusiva em dons e talentos. Todas as pessoas tinham algum dom, todas as pessoas tinham algumas ou várias posses, mas para Deus isso não é a coisa mais importante. Para Deus a coisa mais importante é se a sua fé e se a sua religião é verdadeira ou se a sua religião é falsa. Então nós iremos falar agora dos perigos da religião superficial. Veja o versículo 26: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. Existem então, a partir desse versículo 26, 3 perigos da religião falsa, da religião superficial. 3 perigos. O primeiro, o perigo da religião superficial é que ela carece de uma coisa muito importante: verdade. Isso é o que está carecendo em muitos cristãos professos no dia de hoje: verdade. Versículo 26, mais uma vez: se algum de vocês afirma ser religioso. Você conhece alguém que diz que é? Não, eu sou. Não, eu faço. Não, eu sou, de verdade. Eu juro para você de pé junto que eu sou. Se algum de vocês afirma ser, ou seja, diz que é, não, eu sou, eu prometo para você. Você conhece alguém que é exatamente assim? Você conhece alguém que tem apenas aparência de realidade, de verdade? Você conhece alguém que tem um nome de verdade? Você conhece alguém que tem um externo de verdade, mas que quando vai ser atestado e aferido, não passa no teste, é morto, é mentiroso? Em outras palavras, essas pessoas que têm apenas aparência, ou seja, aqueles que afirmam ser, essas pessoas são ilusão. A fé dessas pessoas é uma fé de areia. A fé dessas pessoas é uma fachada. A fé dessas pessoas é um engodo, um engano. A fé dessas pessoas carece de verdade. Esse é o primeiro perigo da falsa religião. Existe algo pior, eu pergunto para vocês nessa noite, do que uma falsa religião? Ou eu poderia, como eu digo no GC, apimentar essa pergunta: existe algo pior do que uma falsa certeza de salvação? A pessoa acha que é, ela afirma ser, mas na verdade ela não é. Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite: crescer em um relacionamento com Jesus deve ser real. Crescer em um relacionamento com Jesus deve ser vibrante. Crescer em um relacionamento com Jesus tem que ter certeza. Crescer em um relacionamento com Jesus não envolve talvez, não envolve quem sabe. Crescer em um relacionamento com Jesus é ter verdade, é ter certeza. Veja, por exemplo, 1 João capítulo 5, versículo 13. Você vê o apóstolo João escrevendo uma carta, e aqui é o último capítulo da primeira epístola de João. Então ele escreveu uma carta inteira, e como se fosse no seu
na sua despedida da carta, ele escreve: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Em outras palavras, João escreve uma carta para que eu e você tenhamos certeza. Se você for estudar e fazer uma interpretação, uma exegese do livro de 1 João, você vai ver que existem 9 qualificações, 9 critérios para que você possa dizer que você é um filho de Deus. E você não pode ter apenas 8, você não pode ter apenas 8,5, você tem que ter as 9 se você quer dizer que de fato a sua religião é verdadeira. Crescer em um relacionamento com Jesus é para aqueles que têm a certeza que creem no nome do Filho de Deus. E sabe qual é o problema de tantas pessoas que não têm essa verdade e que não têm essa certeza? Essas pessoas não sabem se nasceram de novo. Esse é o problema da religião superficial. Ela carece de verdade, ela carece de realidade, é apenas uma ilusão, um engodo, um engano. Observe o que Tiago disse: se algum de vocês afirma ser religioso. Eu pergunto para você nessa noite: você afirma que é? Como você sabe? Me mostre os seus frutos, me mostre o teu progresso em santificação, me mostre os teus frutos. Não me peça para eu acreditar naquilo que você professa. Eu, particularmente, não ligo, eu não dou a mínima para aquilo que você professa. Eu digo isso nos meus discipulados, eu digo isso para a minha família, eu digo isso para os meus amigos. Eu não me importo com aquilo que você professa, pouco importa aquilo que eu professo. Eu quero ver se isso é atestado com os meus frutos. Eu quero ver se isto é atestado com os teus frutos. Você diz que tem uma religião, você afirma ser religioso, você afirma que você nasceu de novo. Como você sabe? Como você sabe? Pastor, mas eu estou na fé. Quem disse que você está na fé? Quem te disse que você está na fé? Cadê os teus frutos? Cadê o teu progresso em santificação? Cadê a tua fome de Deus? O apóstolo Paulo era muito mais do que qualquer um de nós. E ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, olha, se fosse para eu me gloriar, eu teria o maior motivo para me gloriar além de vocês. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu cumpria toda a lei, eu era um hebreu de hebreus. Quanto à lei de Deus, eu era perseguidor da igreja, de tanto zelo que eu tinha. Mas isso não quer dizer absolutamente nada, diz o apóstolo Paulo, desde que eu o conheça, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. É isso que eu quero que você me mostre. Cadê a comunhão com os sofrimentos de Jesus? Cadê o amor pela sua palavra? Cadê o amor pela lei de Deus? Cadê o seu caminhar nas suas veredas? Eu estou cansado. Eu estou cansado. O segundo perigo da religião superficial é que ela não somente carece de verdade, mas ela carece de autocontrole. Versículo 26, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua. E por que Tiago fala da língua aqui? Ele está falando exemplificativamente. Porque se você não controla a língua, você não controla absolutamente nada mais. Se você é autoindulgente com a sua língua, você é autoindulgente com absolutamente todas as outras coisas. Em outras palavras, aquele que não consegue exercer autocontrole, especialmente na própria língua, a religião dessa pessoa é superficial. Agora eu quero que você faça um teste mental. Quantos estão comigo, digam amém. Faça um teste mental nessa noite. Você conhece alguém cheio ou cheia do Espírito Santo que é falastrão? Que fica desperdiçando palavras? Que não consegue controlar a língua? Eu desafio você a me mostrar um exemplo, conhecido ou pessoal, de uma pessoa cheia do Espírito Santo e que seja falastrão. É a mesma coisa que eu falei há algum tempo atrás, a respeito de modéstia feminina especialmente. Hoje eu fui almoçar com a mamãe hoje, e a gente estava conversando sobre isso. Tu olha um pastor, né? O pastor bota logo um blazer, ele coloca um monte de ouro a skin do falso profeta. Se você quer ver uma pessoa charlatona, um pastor charlatão é aquele que começa a botar um monte de anel, ele já começa a botar um monte de ouro no braço, ele coloca logo uma corrente de ouro. Você quer ver uma mulher que se diz cristã, mas que não está em relacionamento com o Senhor, é uma mulher montada. Você sabe o que é uma mulher montada? É aquela mulher que bota um bico de pato, ela é cheia de procedimentos estéticos. Me mostre uma mulher vaidosa, cheia do Espírito Santo de Deus.
É a mesma coisa do falastrão. Me mostra uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus que seja falastrona. É incompatível, irmãos. É incompatível. E essa é uma das coisas principais quanto aos perigos da falsa religião. Ela carece de autocontrole. Um dos principais sinais que a pessoa nasceu de novo é o padrão da sua fala. Uma pessoa que nasceu de novo, o que ela está fazendo? Ela está louvando a Deus. Uma pessoa que nasceu de novo está testemunhando. Uma pessoa que nasceu de novo, na sua fala, ela está sempre profetizando bênção sobre a vida das pessoas. Ela nunca adota um linguajar depreciativo. Isso é uma marca do fruto de Deus em sua vida. Essa é uma marca da verdadeira religião. Agora deixa eu te mostrar como você identifica as pessoas que têm uma falsa religião. Se por um lado, as pessoas que estão cheias de Deus estão louvando e testemunhando, por outro lado, as pessoas que estão com uma falsa religião, elas estão criticando, reclamando e murmurando o tempo todo. Você conhece alguém que murmura o tempo todo? Você conhece alguém que só vive reclamando? Você gosta de ficar perto de uma pessoa que vive reclamando? Você gosta de ficar perto de uma pessoa que não tem nada para construir e edificar? Você consegue ficar perto de uma pessoa que não agrega em absolutamente nada? Ela está o tempo todo criticando, reclamando, mentindo, amaldiçoando. E Tiago tem muito a dizer a respeito dessa língua, ou dessa pessoa, melhor dizendo, que tem uma má relação com a sua língua, porque a sua má relação com a língua mostra uma má relação com Deus. E ele não está falando somente da língua, como eu falei ainda há pouco. Ele está usando a língua como uma amostra, um exemplo de vários outros pecados, porque se você é autoindulgente com a sua língua, você é autoindulgente com outros pecados também. Para de reclamar, para de murmurar, encha-se do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o que Tiago arremata com a sua lógica é: se a sua religião não mudou a sua língua, então é melhor você mudar de religião. Se a sua religião não mudou a sua língua, é melhor você mudar de religião. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Estou falando para mulheres e eu estou falando para homens. Mulheres murmuradoras, homens murmuradores também, o que é mais feio ainda. Para de reclamar. Isso mostra uma realidade espiritual gravosa para você. Em terceiro lugar, o terceiro perigo da religião superficial é que, além dela carecer de realidade e além dela carecer de controle, de autocontrole, sendo que o autocontrole é um dos frutos do Espírito, sim ou não? Sim ou não? O autocontrole, o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Mas não somente carece de verdade e de autocontrole. A religião superficial, ela carece de frutos, ela é infrutífera. Versículo 26, mais uma vez: se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. Essa expressão, não tem valor, é a palavra grega para infrutífera. Na revista atualizada é vã, infrutífera, estéril, não dá frutos, é seco, não dá frutos. Em outras palavras, a fé dessa pessoa é um desperdício de tempo. A fé de uma pessoa que não dá frutos é uma fé em que ela está desperdiçando o tempo dela. Ela poderia estar buscando no mundo aquilo que realmente dá prazer ao coração dela, porque não é Deus. Quantos entendem o que eu disse? O que eu estou dizendo é, essa pessoa que não dá fruto, ela poderia estar gastando o tempo dela no mundo, porque é lá o lugar dela. É isso que eu estou dizendo. Ela está aqui na igreja, perdendo o tempo dela e perdendo o tempo do pastor, perdendo o tempo da comunidade, contaminando a comunidade com o pecado dela. Não tem valor. Versículo 26. Você é uma pessoa inútil. Você é uma pessoa que tem uma fé inútil. Você é uma pessoa que tem uma fé vã. A maioria das pessoas nessa cidade de São Luís do Maranhão, eu pergunto para vocês, elas são religiosas ou não religiosas? Hein, gente? A maioria das pessoas de São Luís do Maranhão, olha o nome da cidade, né? São Luís do Maranhão. Elas são religiosas ou não religiosas? Elas são religiosas. Você sabe disso. Mas eu pergunto para você, o fato dessa cidade ser religiosa, o fato das pessoas da cidade serem religiosas, significa que elas estão necessariamente salvas?
Muitas pessoas nessa cidade são religiosas, mas estão perdidas. E por que eu digo que elas estão perdidas? Como é que eu posso afirmar que elas estão perdidas? Como é que eu posso dar certeza que elas estão perdidas? Ora, elas não dão frutos, elas são infrutíferas. Queridos, essas pessoas não obedecem à lei de Deus, essas pessoas não têm deleite na lei de Deus, elas não andam no caminho do Senhor, tampouco têm deleite no caminho do Senhor. Essas pessoas precisam se voltar da sua tradição religiosa e encontrar Cristo no lugar. Vou repetir, essas pessoas precisam se voltar da sua tradição religiosa e encontrar Cristo no lugar. Sabe por quê? Porque o cristianismo, meus irmãos, não é apenas uma religião. Claro que é a verdadeira religião, mas existem critérios. O cristianismo é um relacionamento, em primeiro lugar, de perdão. Amém? Ser cristão é ser perdoado. Até esqueci de colocar isso no slide, mas ouça isso. Ser cristão, em primeiro lugar, é ser perdoado, mas não para aí. Ser cristão é um relacionamento de obediência e afeição em relação a uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Em primeiro lugar, você é perdoado. Essa é a primeira pergunta que você tem que responder essa noite. Ou você é perdoado ou você não é. Ou você goza dos privilégios do perdão pactual, ou você goza dos malefícios e das maldições de não ser perdoado. Em segundo lugar, você obedece a Deus. Eu tenho estressado isso no discipulado, porque isso me desespera. Isso me desespera. Eu fico desesperado com pessoas que eu conheço, com pessoas com quem eu caminho. Eu falo isso para meus irmãos, a gente viu uma geração toda se perder. Eu fico desesperado com isso. Não importa se vocês tiveram uma tradição religiosa, não importa se vocês cresceram na igreja, não importa se vocês tiveram excelentes lideranças, você obedece o Senhor. Se Cristo é Senhor, obedeça ao que Cristo diz. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1, nem está no slide, mas eu vou ler aqui. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 1. Marca na tua Bíblia. Isso aí vai revolucionar a sua forma de enxergar se o seu cristianismo e se a sua religião é verdadeira ou não. Malaquias capítulo 1. Quem faz discipulado comigo sabe que isso aqui é figurinha carimbada. Todo discipulado a gente fala desse versículo. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Eu vou ler de novo. O Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra o seu pai, e o servo respeita o seu senhor. E aí, o Espírito faz uma pergunta retórica: se eu sou o seu pai, e eu sou o seu senhor, onde estão a honra e o respeito que eu mereço? Vocês desprezam meu nome, mas perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Ora, vocês não me honram como pai, e vocês não me obedecem como Senhor. Aí está o resumo do que é ser cristão. E isso me desespera quando eu vejo pessoas que estão inclusive no meu círculo de convivência, e muitas vezes aqui na nossa própria igreja, que não mostram que o seu cristianismo é um cristianismo verdadeiro. Sabe por quê? Porque não honram a Deus como Senhor e não respeitam a Deus como Pai. Se você não honra a Deus como Senhor, e se você não respeita a Deus como Pai, se você não obedece os seus estatutos, se você não tem prazer na sua lei, você não pode se chamar um cristão. Você não tem o direito de se dizer cristão. Você não tem o direito de se arrogar cristão. Você não tem o direito de reivindicar as bênçãos pactuais dessa relação. O filho honra o seu pai e o servo respeita o seu senhor. Igreja, se o Senhor é o teu pai, se o Senhor é o teu Senhor, então onde estão a honra e o respeito que são devidos a Ele? Para o diabo, meus irmãos, pouco importa se você vai para o inferno do banco da igreja ou da sarjeta. Para ele tanto importa, tanto faz. Pouco importa, tanto faz para ele.
se você vai para o inferno do banco da igreja ou se você vai para o inferno da sarjeta. Será que você é uma pessoa religiosa? E se você é uma pessoa religiosa, a sua religião é falsa ou a sua religião é verdadeira? Será que você é uma pessoa que vai à igreja aos domingos? Será que você é uma pessoa que dá dízimo e oferta? Será que você é uma pessoa que canta no coral e quando morrer vai para o inferno? Mais uma vez, para o diabo, pouco importa se você vai para o inferno do banco da igreja ou da sarjeta. Nós falamos agora dos perigos da falsa religião. É uma religião que carece de verdade, é uma religião que carece de frutos e é uma religião que carece de autocontrole. Agora, Tiago vai nos falar a respeito dos prazeres da religião sobrenatural. Os prazeres e os deleites da religião verdadeira. Veja o versículo 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Em primeiro lugar, essa verdadeira religião, ela tem 3 dimensões. Assim como a falsa religião tinha 3 dimensões, essa verdadeira religião também tem 3 dimensões. Em primeiro lugar, a verdadeira religião, ela opera de baixo para cima. No sentido de quê? Versículo 27. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Ou seja, a religião sobrenatural, ela alcança o céu. A religião sobrenatural, ela reconhece que Deus é Pai. Então parte desse pressuposto. Porque em Malaquias capítulo 1, nós acabamos de ver que aqueles que honram o nome de Deus são aqueles que o reconhecem como Senhor e Pai. Então, não poderia ser diferente que a verdadeira religião, ela opera de baixo para cima, porque ela reconhece o nosso Deus como Pai. Queridos, Deus não é Pai de todos, como diz a opinião popular. Não existe absolutamente nada na Bíblia que nos ensine que Deus tem uma paternidade universal. Não existe absolutamente nada na Bíblia que ensine que existe uma irmandade universal dos homens. Deus é Pai daqueles que nasceram de novo, daqueles que são salvos, daqueles que receberam o Senhor e confessaram o Senhor Jesus como seu Salvador. E é exatamente isso que Tiago quer dizer. E isso é tão verdade que Jesus disse aos fariseus, não salvos, em João capítulo 8, versículo 44, olha, sabe quem é o pai de vocês? O diabo. Esse é o pai de vocês. O pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês é o diabo. Porque vocês querem satisfazer os desejos deles. Se configura também uma correlação com o que lemos em Malaquias capítulo 1. Se correlaciona também com aquilo que nós lemos no versículo 26 de Tiago capítulo 1. Porque ele diz assim, olha, você está perdendo o seu tempo. Você deveria estar buscando satisfazer os desejos do pai de vocês lá fora, o diabo. Parem de perder o tempo de vocês. Se vocês não fazem parte da verdadeira religião, vão embora. Vão embora. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Além disso, João 1,12, referindo-se ao Senhor Jesus, diz assim, Jesus veio para aquele que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando um homem ouve essa palavra, quando uma mulher ouve essa palavra, quando eles creem nessa palavra, quando eles recebem essa palavra, quando eles são transformados por essa palavra, quando eles passam a ter o carimbo de perdão de Deus, quando eles têm a chancela do perdão de Deus, a confirmação do perdão de Deus, quando eles passam a ter prazer na lei de Deus e viver em obediência, quando eles passam a ter uma afeição pelo Senhor, essa pessoa nasce de novo. Não de semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Efésios capítulo 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, ou seja, não mais de uma massa corrompida e caída, mas do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da onde, irmãos? Da palavra. Sabe por que vocês vivem derrotados? Porque vocês não vivem a palavra. O casamento de vocês está ruindo, porque vocês não vivem a palavra. Vocês vivem derrotados, debaixo de chibata,
Porque vocês não vivem a palavra, vocês não têm o poder da palavra, vocês ignoram a palavra, vocês não honram Deus como Pai e nem Deus como Senhor. Vocês não dão a Ele a honra e a glória que lhe é devida ao nome. Eu quero criar cristãos radicais, não no sentido de serem revolucionários, mas a palavra radical vem da palavra raiz. Nós temos que ir na raiz da coisa. Nós temos que consertar a raiz do nosso problema. E a raiz do nosso problema é que nós somos infiéis pactualmente contra o Senhor. Não meditamos na sua lei de dia e de noite e não amamos de todo o coração. Não amamos com toda a nossa alma, não amamos com toda a nossa força, tampouco com todo o nosso entendimento. E queremos as bênçãos dele. Sim ou não? Faz sentido isso? Queridos, é assim que a religião sobrenatural opera. Segundo, a religião verdadeira, a religião sobrenatural, ela não somente opera de baixo para cima, reconhecendo que Deus é o nosso Senhor e Pai, mas ela opera de nós para o nosso próximo, horizontalmente. Horizontalmente. Versículo 27. A verdadeira e pura religião aos olhos de Deus é esta: cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Queridos, quando nós somos salvos, uma das marcas da nossa salvação é que nós somos inundados por uma grande compaixão pelos perdidos, por uma grande compaixão pelos vulneráveis, por uma grande compaixão por aqueles que se encontram em alguma aflição. Tiago está nos dizendo que nós devemos não somente visitar os órfãos e as viúvas, mas todos aqueles que estão em dificuldade. Todos aqueles que estão em dificuldade. Em outras palavras, nós devemos olhar para as pessoas ao nosso redor. E eu pergunto para você: existem pessoas necessitadas ao teu redor? Existem pessoas necessitadas ao teu redor? Eu não estou falando somente de necessidade material. Eu estou falando de todo tipo de necessidade. E esse é o fundamento, em outras palavras, de duas coisas que têm se perdido no meio dos crentes hoje em dia: hospitalidade e caridade cristã. Hospitalidade e caridade cristã. Essa semana tivemos uma reunião de planejamento estratégico com parte da liderança da igreja, e nós estamos indo no sentido de, no ano de 2025, nós fortalecermos esse tema da hospitalidade cristã, da caridade cristã, do cuidado com as famílias, porque existem pessoas necessitadas, e é isso que o versículo 27 está nos dizendo. A pergunta 1 é: ao seu redor existem pessoas necessitadas, sim ou não? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2: você foi salvo por Jesus? Se você foi salvo por Jesus, e se existem pessoas necessitadas ao seu redor, se você nasceu de novo, então Jesus te chama para ministrar a essas pessoas através de você. Esse é o sinal de qualquer pessoa que nasceu de novo e que tem uma fé verdadeira e que tem uma religião verdadeira. Alguém precisa do seu amor. Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Jesus não tem mãos além das tuas mãos. Jesus não tem pés além dos teus pés. Jesus não tem língua além da tua língua. Jesus não tem olhos além dos teus olhos. Jesus não tem ouvidos além dos teus ouvidos. E Ele deseja trabalhar por meu intermédio e por teu intermédio. Se você foi salvo, se a sua religião é real, se a sua religião é sobrenatural, se a sua religião não é falsa, então você não vai apenas aparecer no domingo, mas você vai aparecer também na segunda-feira. Você vai aparecer através de atos de amor e de serviço. Você vai pregar o evangelho onde você estiver. Você vai viver de uma forma obediente ao Senhor. Você vai trazer glória ao nome de Deus através de tudo que você faz. E é exatamente isso que nós devemos fazer como forma de provar que a nossa religião é sobrenatural, que a nossa religião é verdadeira, que a nossa religião é reconhecendo Deus como nosso Pai e Senhor. Visitar os órfãos, as viúvas e as pessoas que têm tribulações. E em terceiro lugar, a verdadeira religião, ela opera não somente de nós para o próximo de forma horizontal, e não somente de baixo para cima, reconhecendo Deus como Pai, mas a verdadeira religião, ela também opera
de fora para dentro. Veja, eu quero que você perceba a terceira marca da religião sobrenatural. Ela não apenas reconhece Deus como Pai, e ela não somente alcança os de fora, mas ela alcança dentro de nós também. Versículo 27 mais uma vez: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar, essa última parte, e não se deixar corromper pelo mundo. Queridos, a religião verdadeira vai te dar um coração puro. A religião verdadeira, se você realmente foi salvo, se você realmente nasceu de novo, ela vai te dar um coração puro, um coração verdadeiro para com Deus, um coração enternecido para as coisas de Deus, um coração que ama as coisas de Deus, um coração que tem prazer e deleite na lei de Deus, um coração que busca não pecar e ofender o nome de Deus. E a Bíblia diz: e não se deixe enganar, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E novamente, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Em outras palavras, você conhece alguém que se juntou à igreja, mas ainda ama este mundo? Você conhece um pagão batizado? Você conhece um pagão batizado? Você conhece alguém que vive uma vida dupla? Vão à igreja no dia de domingo, e todos os domingos aqui nós temos a confissão pública de pecados, e participam de um ritual, e para essas pessoas isso nada mais é do que um ritual. Mas na segunda-feira elas estão completamente imersas nos seus velhos caminhos, sem nenhum tipo de transformação de vida. Isso me deixa desesperado, porque essas pessoas estão se enganando. Como diz o próprio termo do apóstolo Tiago, a sua fé é vã. Elas estão se enganando, e eu não quero que você morra enganado, porque o nosso Deus não é um Deus de enganação. O nosso Deus é um Deus de verdade. O nosso Deus é um Deus de verdade, meus irmãos, e nós precisamos incorporar esse valor na nossa vida. Nós precisamos viver uma vida de verdade, com uma religião de verdade. Nós não podemos ser pagãos batizados. Nós não podemos viver pessoas que vivem uma espiritualidade ritualística, de aparecer no domingo, receber a bênção apostólica e voltarem de novo para os seus velhos viveres. Não é isso, não é disso que se trata a verdadeira religião. Tiago diz que se a sua religião é real, se a sua religião de fato é sobrenatural, se a sua religião é de fato verdadeira aos olhos de Deus, ela não opera apenas de baixo para cima, reconhecendo Deus como nosso Senhor. Ela não opera somente horizontalmente, cuidando das necessidades dos órfãos e viúvas, mas ela também opera de fora para dentro, porque ela é uma fé que não permite que nós sejamos corrompidos e apaixonados pelo mundo. Agora, queridos, olha essa foto aqui que eu vou mostrar para você. Esse aí é o Wesley Safadão, sendo batizado no Rio Jordão. Qual é o problema dessa foto? Depois de tudo que eu preguei aqui. Ah, pastor, mas não podemos julgar, né? Eu sei que alguns de vocês estão pensando isso agora, até talvez na internet, né? Pastor, quem somos nós para julgar, né? Irmãos, eu vou repetir, olha as minhas palavras da minha boca. Este é o Wesley Safadão, sendo batizado no Rio Jordão por um pastor evangélico. Qual é a categoria dele? É um pagão batizado. Essa é a cultura que você vive. Essa é a cultura que você vive. É um pagão batizado. E esse é o nosso problema. Nós achamos que está tudo bem. Nós normalizamos esse tipo de coisa no nosso evangelicalismo. E nós precisamos nos arrepender. Porque se nós não nos arrependermos, nós não veremos restauração. Política, social, cultural, seja lá qual tipo de restauração. Meus irmãos, a sua religião, ela é superficial ou ela é sobrenatural? Essa é a pergunta que Tiago nos faz. E não há como fugir dessa pergunta. Nós vivemos em uma sociedade que valoriza esses rituais, que valoriza essa ritualística, onde a fé é reduzida a um ritual vazio, palavras sem impacto. Eu aceito Jesus como meu suficiente Salvador.
Mas Tiago, é claro, isso é uma religião superficial. Essa é uma religião que não tem absolutamente nenhum valor. O Wesley Safadão, se não se arrependeu dos seus pecados, perdeu o tempo dele e o seu dinheiro. Além disso, eu pergunto, e essa é a pergunta que Tiago também faz: a sua religião está mudando você? Você tem controlado a sua língua? Você tem controlado a sua murmuração? Você tem parado de murmurar? Você ainda é uma pessoa que critica e destrói com palavras? Você tem andado em obediência com o teu Deus? A sua religião produz frutos espirituais? Ou a sua fé é simplesmente uma fé de fachada? Ou você é um pagão batizado? Jesus não tem nada com você. Jesus não tem nada com você. Agora, perceba, como é que nós resolvemos esse problema? Pode passar para outra foto. Nós temos aqui o Vladimir Putin, né? E eles estão numa guerra nuclear junto com a Ucrânia e os Estados Unidos. Queridos, o tanto de bombas nucleares que estão envolvidas potencialmente nesse conflito, se todas fossem juntadas num só lugar e você detonasse essas bombas, meus irmãos, vocês seriam desintegrados instantaneamente. Vocês seriam vaporizados instantaneamente. Mas mesmo que vocês fossem explodidos, mesmo que vocês fossem vaporizados instantaneamente, ainda assim, isso não seria capaz de remover o teu pecado do teu espírito. Agora, nós temos uma boa nova. Sabe qual é essa boa nova? Nessa noite eu quero te apresentar uma bomba que pode te salvar. O nome dessa bomba se chama Evangelho de Jesus Cristo. A palavra grega para poder do Evangelho é a palavra dunamis, de onde nós tiramos a palavra dinamite. E o apóstolo Paulo diz que eu não me envergonho do Evangelho, pois esse Evangelho é a dinamite do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E tudo o que você precisa fazer para que a sua religião seja verdadeira nessa noite, para que você tenha uma religião que não seja vã, para que você não esteja perdendo o seu tempo, para que você não esteja num estado de auto-engano que vai te levar para o inferno, tudo o que você precisa fazer é confiar no Senhor Jesus Cristo, você e a sua casa, e isso se tornará real, e a sua religião se tornará de uma religião falsa para uma religião verdadeira. E eu pergunto para você nessa noite: a sua religião é real? Esse Evangelho, que é o poder de Deus, que é a dinamite de Deus para quebrar o teu pecado, ele é real para você nessa noite? Queridos, parem de viver para si mesmos nessa noite, parem de mentir para si próprios, parem de se auto-enganar e comecem a viver uma nova vida sobrenatural. Parem de suportar a religião. Eu tenho certeza que alguém de vocês aqui não suporta mais vir para a igreja. Para você isso aqui é um suplício. Para você a reunião de oração é um suplício. Para você ler a Bíblia todo dia é um suplício. Para você não tem nenhum tipo de prazer nas coisas de Deus. Você está perdendo o seu tempo. Porque o Evangelho não é real para você. Para de mentir para si próprio. Para de se enganar. Comece uma religião sobrenatural. Pare de suportar a religião como uma ritualística de fachada e comece a desfrutar da salvação em Jesus, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Amém? Vocês foram lembrados dos seus deveres pactuais nessa noite. Vocês foram lembrados a fazer uma clara diferenciação entre uma religião superficial e uma religião verdadeira, sobrenatural. Você e eu nessa noite, como crentes em Jesus, fomos chamados a abandonar as aparências e a fé de fachada para vivermos uma fé real e sobrenatural. E como é que nós podemos fazer isso? Em primeiro lugar, abandone a religião superficial e busque uma transformação verdadeira. Queridos, a sua fé está mudando a sua vida? Você está controlando a sua língua? Você está deixando que as palavras reflitam o caráter de Cristo dentro de você? Você está controlando os seus impulsos? Você está manifestando o fruto do Espírito? Longanimidade, amor, mansidão, domínio próprio? Você tem vivido em obediência à palavra de Deus? A sua vida e a sua religião têm mostrado frutos espirituais visíveis? Se não, você precisa se converter ao Senhor Jesus e viver em obediência. Em segundo lugar, a verdadeira fé, a fé sobrenatural, deve ser aquela que cuida dos necessitados, dos órfãos e das viúvas e daqueles que têm necessidades. Queridos, a religião verdadeira é mais do que doutrina, ela é ação. Ajude sem esperar nada em troca.
Demonstre o amor de Deus e identifique aquelas pessoas que estão em necessidade aguda ao seu redor. E por último, terceiro lugar, mantenha-se puro em meio ao mundo corrompido. Pergunto para você nessa noite: quais influências precisam ser eliminadas da sua vida? Externas ou internas? De Satanás ou da sua própria carne? Quais influências precisam ser eliminadas, aniquiladas, explodidas, dinamitizadas pelo poder do Evangelho? É absolutamente impossível você dizer que você tem uma fé verdadeira se você é corrompido no meio desse mundo. Se o mundo exerce influência sobre a tua vida, se você pensa como o mundo, se você fala como o mundo, se você se veste como o mundo, se o sistema de tomada de decisões da tua vida é igual ao mundo, você precisa se arrepender e se voltar de todo o coração para o Senhor. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, seja a glória nessa igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém, amém